O que eu quero, nesse domingo e nos dois próximos, refletir com vocês, é uma série de mensagens que nos leva a pensar sobre a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E existe um texto base que nós vamos estar lendo nesta noite, que é o texto de Atos capítulo 2. Então convido você a abrir a sua Bíblia no livro que Lucas escreveu, Atos capítulo 2, e nós vamos ler dos versos 36 a 47. Esse texto é um texto onde nos fala onde tudo começou, sobre a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, como tudo começou, e também vai nos falar da vida que nós devemos ter como igreja. No entanto, por ser um texto um pouco longo, nós vamos ler, mas esta noite nós vamos apenas meditar do verso 37 a 41. Vamos ler esse texto, Atos capítulo 2, a partir do verso de número 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras deu testemunho, e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra nesta noite, a qual podemos ler. E agora nós queremos inclinar o nosso coração a Ti e a Tua palavra, para poder meditar, refletir, de modo que possamos compreender a Tua vontade, para que possamos viver por meio dela. Fala ao nosso coração nesta noite, Deus, pois ao ouvir a Tua voz, nós não queremos nos fazer indiferentes a ela, mas nós queremos nos atentar e dar ao Senhor uma resposta daquilo que o Senhor está por falar ao nosso coração. Essa oração que fazemos em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Igreja, onde tudo começou, e por que nós estamos aqui nesta noite? Como eu disse, eu quero compartilhar com vocês algumas mensagens, e 3 mensagens à luz desse texto. E essas 3 mensagens nós vamos pensar na salvação em Cristo e na vida que nós devemos viver. O Senhor te salvou, e agora que vida você deve viver? Então nessas 3 pregações nós vamos estar refletindo sobre essas 2 temáticas: a salvação de Cristo em nós e a vida que nós devemos ter, porque Ele nos salvou.
E esse texto que nós acabamos de ler, ele nos fala sobre a igreja primitiva, sobre a primeira igreja que veio a existir na face da terra. Pela manhã nós vimos a história de Israel, onde tudo começou. E agora à noite nós vamos ver onde tudo começou. Não agora como nação de Israel, mas como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto nos fala sobre os primeiros convertidos, as primeiras pessoas que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e como que essas pessoas elas passaram a viver. Nós temos aqui um exemplo bíblico de como deve ser a minha vida, de como deve ser a sua vida, de como deve ser a vida da igreja, porque o Senhor, Ele nos salvou. Mas antes de nós meditarmos nesse texto que nós acabamos de ler, eu quero fazer uma breve contextualização desse texto que nós acabamos de ler, bem como relembrar com vocês, como já disse, de como tudo começou, de como a igreja do Senhor Jesus Cristo começou. E ao pensar nisso, eu quero voltar com vocês em Atos capítulo 1. Eu quero que a igreja me acompanhe em alguns versículos. Atos capítulo 1, os versos 4 e os versos 5. O Senhor Jesus Cristo já tinha morrido, já tinha ressuscitado ao terceiro dia, e Ele estava ainda passando alguns dias com os seus discípulos. Ele estava prestes para ser assunto ao céu, e estando junto com os seus discípulos, o verso 4 diz assim: e começando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João na verdade o batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois destes dias. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse para os seus discípulos: não saiam de Jerusalém, pelo contrário, permaneçam em Jerusalém, porque há de ser derramado o Espírito, e vocês serão batizados com o Espírito Santo do Senhor. Havia uma promessa do derramamento do Espírito, havia uma promessa dos servos do Senhor, dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, receberem o Espírito e serem batizados no Espírito Santo. E tanto que no verso 8, o Senhor ainda fala para os seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Hoje nós podemos testemunhar de Cristo Jesus, porque o Espírito Santo, Ele habita e vive em nós, amém? Mas no entanto, nesse momento o Espírito Santo ainda não havia sido dado, eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo do Senhor. Por isso o Senhor ordena: permaneçam, porque vai ser derramado o Espírito, vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aconteceu isso no capítulo 2. No capítulo 2, dos versos 4 a 6, a palavra de Deus diz assim: quero ler com vocês a partir do 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouviu falar na sua própria língua materna.
Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, dia de Pentecostes era a festa da colheita. Nesse dia, quando várias pessoas de várias nações se reuniam em Jerusalém para a festa, mas com os discípulos, mais ou menos umas 120 pessoas, ao cumprir-se nesse dia, todos receberam, eles ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. O Senhor derramou o Espírito sobre a vida deles. E aquele grupo de mais ou menos 120 pessoas, receberam naquele exato momento, dons de línguas. E eles passaram a glorificar a Deus, em um outro idioma que não era o seu próprio. As línguas aqui não eram línguas estranhas, eram idiomas, pois todas as demais pessoas, das demais nações, elas estavam ouvindo aquelas pessoas falarem e glorificarem a Deus nas suas próprias línguas, e essas pessoas ficaram perplexas, elas não sabiam o que estavam acontecendo, mas era o derramar do Espírito Santo. O Senhor estava batizando aquelas pessoas com o Espírito Santo, e aquelas pessoas que estavam ouvindo, falaram na sua própria língua, glorificando a Deus, elas não estavam entendendo nada. Como assim? Como que essas pessoas, elas podem glorificar a Deus na minha língua e eu posso entender? Somente uma obra do Espírito Santo, amém? Somente Deus é que poderia fazer isto. E aquilo mexeu com todas aquelas pessoas que estavam naquela festa. E elas não sabiam o que estava acontecendo, a tal ponto de alguns dizerem: eles estão bêbados, por não discernirem e não entenderem nada. E nesse momento então, quando não estava se entendendo nada o que estava acontecendo, Pedro, ele se levanta e ele começa a pregar. E nós temos aqui a primeira pregação na edificação e na inauguração da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E foi Pedro que ele se levantou para pregar. E no capítulo 2, no versículo de número 14, a palavra de Deus diz assim: então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, senão sendo esta a terceira hora do dia. Era 9 horas da manhã. Eles não estavam bêbados, eles não estavam embriagados, mas aquilo que eles estavam experimentando, aquilo que eles estavam vendo, era obra de Deus, era obra do Espírito Santo do Senhor. E Pedro então, ele começa a pregar, e ele começa a explicar, e ele se lembra de um texto de que Joel, ele profetizou, e ele fala sobre esse texto. No entanto, quando chega no versículo 22, Pedro, ao continuar a sua pregação, ele diz assim: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo ele entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, a qual porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela.
E nesta pregação, Pedro ele fala de Cristo Jesus. Ele fala que Cristo Jesus, o Nazareno, ele foi entregue, ele foi morto por mãos ele foi entregue por mãos iníquas e acabando sendo morto. No entanto, Deus não permitiu que Cristo Jesus ele permanecesse na morte, mas o próprio Deus o ressuscitou. No entanto, quando Pedro ele fala isto, ele diz no verso de número 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, ele olha para aquela multidão de mais ou menos 3.000 pessoas ou mais, e ele diz: vós os matastes, crucificando por mãos de iníquos. Pedro ele foi ousado, e ele disse: vocês são assassinos. Esse Jesus Cristo, que foi entregue, vocês mataram, vocês o crucificaram. Pedro nesse exato momento olhou para aquela multidão sem medo da sua própria vida, encarando a realidade daquele povo, que não estava entendendo nada. Ele disse: vocês mataram, vocês crucificaram Jesus o Nazareno, o Salvador. E todo aquele povo ouviu aquela mensagem de Pedro. E Pedro continuou a pregação. E o verso 36, a pregação de Pedro encerra assim: esteja, pois, absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Mais uma vez Pedro diz: esteja certo que esse Jesus que vocês mataram, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor. Amém? Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Messias. Deus fez Senhor e ungido. Deus fez Senhor e Cristo. A pregação de Pedro, com a intenção de trazer entendimento ao coração de tudo o que estava acontecendo, também apontou o pecado de toda aquela multidão. Trouxe entendimento da ação de Deus, do agir do Espírito, mas também olhou para o coração daquela multidão, descobriu, descortinou o coração, mostrando para eles o pecado da vida deles. Temos refletido até o domingo passado sobre o Evangelho da salvação. O Evangelho da salvação é isso que faz conosco. Ele nos dá entendimento, clareza e discernimento do agir de Deus. Mas ele descortina a nossa vida. Ele revela o que está dentro do nosso coração. E ele aponta o pecado da nossa vida e do nosso coração. Por vezes o homem ele quer esconder o pecado das pessoas e quer viver como que se nada estivesse acontecendo com a sua vida.
Mas não é possível viver assim diante do Senhor. Sabe, queridos, diante do Senhor, a nossa vida ela é totalmente descoberta, amém? Não tem como esconder nada. Eu, graças a Deus, eu nunca precisei, mas eu não sei se um dia você já precisou ser atendido urgente no pronto-socorro, cuja vida estava a perigo. Não sei se alguém já passou por isso, mas eu sei por aquilo que me falam, é que quando uma pessoa ela chega num pronto atendimento, cuja vida está em perigo, sofreu um acidente, ou precisa ser atendido imediatamente, o médico ele não quer saber se você tem vergonha ou não. O médico não quer saber o quanto de dinheiro você tem, nem quem você é. Quando você adentra ao hospital, ao pronto atendimento, a primeira coisa que eles fazem é tirar a sua roupa. Ele corta a sua roupa, deixa você nu, porque Ele quer salvar a sua vida, porque Ele quer tratar com a sua vida aquilo que está te fazendo mal e que pode levar você à falência, à morte. E Ele tira a sua roupa e a sua vergonha é mostrada. E aí então, depois de um tempo, eles colocam em você uma camisola que não tampa nada. Mas o médico, junto com todos ali os especialistas, vão tratar com você, vão cuidar de você. E depois que cuida e que salva a sua vida, então o médico, ele fala assim: nós fizemos isso, isto. A sua vida estava por um fio. E quando o médico ele salva a sua vida, eu acredito que você não vai perguntar para ele se ele rasgou a sua roupa, se você ficou nu, se a sua vergonha foi mostrada. Você vai dizer: obrigado, porque o Senhor salvou a minha vida. Ele fez o que fez para cuidar e tratar de você. O Senhor, por muitas vezes, Ele faz isso conosco. E Ele faz isso por meio da sua palavra. Ele faz isso no momento em que a igreja dele se reúne e o evangelho é pregado. Porque Deus ele está preocupado com a sua vida. Deus ele tem propósito com a sua vida. E Deus ele quer trabalhar no seu coração. Deus ele quer transformar a sua vida. E Ele não está preocupado se você vai passar vergonha ou não. Ele quer cuidar de você. Posso ouvir um amém? Ele quer tratar com a sua vida. Ele quer salvar. Ele quer transformar. E aquela multidão ouviu essa pregação de Pedro. E essa multidão precisava dar uma resposta a essa pregação. É o que toda noite nós precisamos fazer, queridos. Por isso que o evangelho precisa ser pregado. Porque Deus ele fala. E quando Ele fala, Ele fica aguardando a resposta que vamos dar a Ele. Por isso que ao ouvir a voz de Deus, nós não podemos ser indiferentes àquilo que Ele está falando conosco, porque Ele quer trabalhar na nossa vida. E Deus estava querendo trabalhar com toda essa multidão, e no momento certo, o Senhor derrama do seu Espírito, e no momento certo, Pedro se levanta e começa a pregar, e nós vemos nesta pregação, a salvação de pecadores. Aonde que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo tem início,
neste momento, no derramar do Espírito Santo, na pregação e na salvação de pecadores. É nesse momento. E toda aquela multidão, ao ouvir as palavras e a pregação de Pedro, as palavras de Deus, a palavra de Deus fala de que o coração deles foi compungido. O verso de número 37 diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Nesse exato momento, o coração deles foi compungido. No grego, como já algumas vezes já falei para vocês, esta palavra compungir significa esfaquear. É como você pegar uma peça de carne e pegar uma faca pontiaguda, uma faca cortante, e você vai e esfaqueia esse pedaço de carne. E o coração deles ficou desta maneira. Ao ouvir a palavra, o coração deles foi compungido. A palavra de Deus esfaqueou o coração. A palavra de Deus perfurou o coração. Foi algo poderoso, foi algo tremendo. Não apenas tocou ao coração, mas perfurou, esfaqueou. Esse é o poder da palavra de Deus na vida do coração de um pecador. Quando Deus decide agir, ele decide agir no coração do homem. E a palavra do nosso Deus, ela é tão poderosa, que quando o autor aos Hebreus, ele escreve, capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. O autor aos Hebreus estava dizendo: a palavra de Deus é poderosa. Não há pecador que possa com a palavra. Por isso o evangelho precisa ser pregado. Essa palavra, ela é viva e ela é eficaz. Tocou aqui dentro. Doeu. Às vezes quando a gente toca em alguma coisa pontiaguda, a gente já não sente dor. Agora você imagina tocar e perfurar o coração. Doeu aqui dentro. Mexeu com eles. A pregação de Pedro não passou desapercebido. Eles ouviram, estavam atentos. Aquilo causou um grande incômodo ao coração deles. Causou uma certa perturbação espiritual. Eles ficaram incomodados com aquela palavra. Houve uma perturbação. Não sentimental, não emocional. Eles não sentiram arrepio nenhum, mas doeu aqui dentro, mexeu aqui dentro, mexeu. Por quê? Porque houve reconhecimento de que a vida não estava em conformidade com Deus e sua palavra. Queridos irmãos,
Nós não podemos ser indiferentes a Deus e a sua palavra, quando Ele nos aponta a nossa vida, o nosso pecado, o nosso erro, e que o nosso andar não está em conformidade com a vontade de Deus e a sua palavra. Não é para sermos indiferentes, mas muito pelo contrário, o nosso coração precisa estar incomodado. Deve haver um incômodo espiritual em nós, deve haver uma certa perturbação espiritual em nós. Deus está falando comigo e Deus está dizendo que eu estou errado. Deus está falando comigo, Deus está falando que o meu caminho está errado, que o meu coração está errado, que o intento do meu coração está errado, que a minha vida não bate com a palavra dEle, não está em conformidade. E quando Deus faz isso, não é para nós ficarmos ou estarmos indiferentes. Nós não podemos ser aquele tipo de crente que ao ouvir a palavra de Deus, entra por aqui e sai por aqui. Não, nós devemos ter ouvidos para ouvir aquilo que Deus diz, e ao ouvir aquilo que Deus diz, é necessário que a gente venha aceitar aquilo que Deus diz a nosso respeito. Posso ouvir um amém? Nós precisamos aceitar, porque não existe uma pessoa que mais nos ama do que o próprio Deus, que entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Se existe uma pessoa que se preocupa com você e que quer o seu bem, é o nosso Deus. Por isso nós não podemos fechar os nossos ouvidos para Ele. Nesse momento eles estavam reconhecendo de que a vida deles, daquela multidão, não estava em conformidade com Deus e nem com a sua palavra. Ao ler a Bíblia, ao fazer o seu devocional, ao ouvir uma mensagem, ao estar aqui domingo após domingo, não se faça indiferente a Deus e aquilo que Ele fala. E se Ele fala com você, tema. E se Ele te diz que a sua vida não está em conformidade com a vontade dEle, tema Ele. Tema Ele. Foi isso que essa multidão fez. Ao ouvir, eles perguntaram: o que faremos, irmãos? O que faremos? É interessante que, quando nós estamos fazendo alguma coisa e essa alguma coisa dá errado, logo a gente fala assim: o que eu fiz? E de repente já vem aquela pergunta famosa: e agora o que eu vou fazer? Estraguei tudo. Diante de Deus, essa multidão disse: o que faremos, irmãos? Porque Deus está apontando o nosso pecado, porque Deus está falando que nós somos assassinos. Deus conhece a nossa vida e sabe a da nossa podridão. E agora, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer diante de Deus quando o Senhor nos fala que deve haver uma mudança em nós? Reconhecer o pecado e reconhecer aquilo que eles fizeram contra Deus. Quando Deus fala, nós devemos parar e refletir: Senhor, é verdade. Agora que o Senhor falou, eu estou reconhecendo os meus pecados. É verdade, Senhor. Agora que o Senhor falou, eu estou reconhecendo aquilo que eu fiz contra o Senhor. É verdade. Mas o que faremos, irmãos? Então Pedro lhe diz:
Bem, ainda enfatizando, Jesus o Nazareno, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Vocês entendem isso? Sim. Já entendemos. Diante dessa realidade, o que faremos? Então Pedro ele diz: arrependei-vos. Quando o coração ele é compungido pela palavra de Deus, isso deve nos levar ao arrependimento de pecados. Mas quando o coração não é compungido pela palavra de Deus, não há arrependimento, não há mudança de vida. Porque a palavra de Deus e a palavra do homem são a mesma coisa. Porque Deus falando e qualquer outra pessoa falando, não tem diferença nenhuma. Mas quando se considera a palavra de Deus no coração e o que Deus está falando, essa palavra leva ao arrependimento de pecados. Então nesse momento houve o reconhecimento de uma vida que não está em conformidade com Deus e sua palavra. Então houve o arrependimento. Aí Pedro respondeu-lhes: arrependei-vos, vocês erraram, vocês pecaram, mas tem esperança. A graça e a misericórdia que nós podemos ter em Deus é, apesar de sermos pecadores e apesar de pecarmos, há esperança quando há arrependimento. Posso ouvir um amém? Esperança. Você pode ter feito a pior coisa na sua vida, tem jeito, tem. Tudo começa com arrependimento. Então Pedro ele diz: diante dessa realidade, arrependei-vos. E arrependimento é tomar uma atitude de voltar a sua vida para Deus de todo o seu coração e com temor. Não estamos falando de sentimentos, de emoções e de remorso, porque o verdadeiro arrependimento vai levar você a tomar uma atitude de você voltar a sua vida para Deus de todo o seu coração e com temor. Se você diz que arrepende, mas você não volta a sua vida para Deus, para você viver em conformidade com Deus e a sua palavra, não houve arrependimento coisa nenhuma. Arrependimento leva o homem pecador a uma atitude de volta para Deus. A sua vida deve voltar-se para Deus. Porque muitas vidas não mudam e não são transformadas, porque primeiramente, a palavra de Deus na sua vida é indiferente. E segundo, porque quando é confrontado, disse que se arrependeu, mas nunca muda de atitude, sempre continua do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas. A vida não se volta para Deus de todo o coração, a tal ponto de dizer: sim, Senhor, eu confesso o meu pecado, sim, Senhor, eu me arrependo dos seus pecados, e hoje eu deixo esta prática para conformar a minha vida com a tua palavra e com a tua vontade, e se volta de todo o seu coração, porque teme a Deus. Não há arrependimento sem temor. Arrependimento envolve toda uma vida que se volta para Deus de todo o seu coração. Isso é produto de um coração que é compungido pela palavra de Deus.
ele não quer ficar da mesma maneira, ele fica incomodado. Se ele pecou contra o irmão, ele fica incomodado até que ele venha resolver o problema com o irmão. Se ele está vivendo uma vida que não agrada a Deus, ele fica incomodado até que a vida dele muda para poder agradar a Deus. A vida espiritual dele não é indiferente. A igreja entende isso? Amém? É isso que acontece quando o coração ele é tocado pela palavra de Deus. Ele quer viver para Deus. Ele quer viver uma vida voltada para Deus. E há um versículo em Apocalipse onde o próprio Senhor Jesus, ele exorta a igreja. E ele diz assim: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O Senhor Jesus confrontando, ele disse: agora para tudo, lembra-te de onde tudo começou errado na sua vida, do pecado que você cometeu. Arrepende-te disso no teu coração, arrepende e volta a sua vida antes de você ter pecado. Volta à prática das primeiras obras. Volta à prática de uma vida santa e pura diante do Senhor. Volta a uma prática de uma vida que serve ao Senhor. Volta a uma prática da vida que agrada ao Senhor. Arrepende-te e volta. Amém? Arrepende-te e volta. Arrependimento sem volta não é arrependimento. É claro que nesse momento, quando se arrepende, há a confissão de pecados. E confessar é concordar com Deus. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz que o Senhor ele é fiel e justo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa. E Ele nos purifica de toda injustiça. Então arrepende-te. Era o que Pedro estava dizendo àquela multidão. O que faremos, irmãos? Arrependei-vos. Um coração compungido, incomodado espiritualmente pela palavra de Deus, é um coração que entende a necessidade do arrependimento dos seus pecados. E nós vemos pelo texto de Atos, que esse coração compungido pela palavra levou eles ao arrependimento, mas também levou eles e conduziu aquelas pessoas ao batismo. Volta para Atos capítulo 2, onde a palavra de Deus, ela diz assim, verso 38, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando uma pessoa ela se arrepende dos seus pecados e volta a sua vida para Deus, é porque está havendo um reconhecimento de que se deve assumir um compromisso de vida com Cristo. Ao se arrepender, você se volta para Deus, e a partir daí agora você assume um compromisso de vida com Cristo. E é isso que Pedro estava dizendo: arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Arrependei-vos e seja batizado em nome
do Senhor Jesus Cristo. Por que Pedro estava dizendo isso para eles? Porque chegou o momento de que, se de fato o coração deles tinha sido compungido pela palavra de Deus, de que se de fato nesse momento eles estavam se arrependendo dos seus pecados, chegou a hora da salvação, chegou a hora do batismo, chegou a hora deles de fato assumirem um compromisso de vida com Cristo Jesus. Quem se arrepende e se volta para Deus, assume um compromisso de vida. E esse compromisso de vida, ele é simbolizado pelo batismo. O que é o batismo? O batismo é um sinal externo, que Deus fez uma obra no coração. Quantos aqui são batizados? Amém? Para que serve o batismo? Esse batismo, ele é um sinal externo, de modo que todos possam ver: Deus fez uma obra no meu coração. Amém? Deus fez uma obra no seu coração. Era isso que Pedro estava querendo dizer aqui. Se Deus está agindo no coração de vocês, se vocês estão se arrependendo dos seus pecados, chegou o momento de se batizar. Chegou o momento de vocês assumirem um compromisso de vida com Cristo Jesus. Porque o batismo é um testemunho público que Deus perdoou os seus pecados. É por isso que nós nos batizamos. De modo que, por meio do batismo, ao descer as águas, haja um testemunho público diante de todos, dos amigos, da igreja, dos vizinhos, dos familiares. Cristo Jesus, Ele fez uma obra em minha vida, e eu estou aqui descendo as águas do batismo para testificar a todos, como testemunho público, que Deus perdoou os meus pecados. Posso ouvir um amém? Deus perdoou os meus pecados. Nova vida, nova criatura, nascemos de novo em Cristo Jesus. Amém? Chega um momento, a necessidade de assumir um compromisso de vida, pois não é possível viver aleatoriamente. E toda essa multidão, ao ouvir essas palavras, toda essa multidão compreendeu, porque a palavra tocou, eles se arrependeram, eles confessaram os seus pecados, e eles entenderam a necessidade de ser obedientes a Deus, obediente à palavra do Senhor, obediente à vontade do Senhor, obediente. Batismo para que haja a remissão de pecados, o perdão dos pecados. Alguma coisa diferente estava acontecendo em toda aquela multidão aqui dentro do coração. Toda aquela multidão não foi indiferente com tudo isso daí. Teve uma vez que eu tive a oportunidade de pregar numa igreja, no encontro de famílias, e eu fui levar uma mensagem, e foi muito interessante pelo fato que, depois da pregação, a gente estava no momento de comunhão, chegou uma irmã, junto com a filha dela, e dizendo assim: pastor, foi uma bênção essa pregação. É mesmo, irmão? Você é. A minha filha precisava ouvir tudo isso e ela ouviu. A mensagem foi toda para ela. Nunca faça isso aqui, tá bom? Lá eu não respondi, mas miserável mãe que era, porque se fosse aqui, eu ia falar assim: seu pecador,
e o que serviu para a sua vida. Você estava preocupado com o seu vizinho, com a pessoa que estava ao seu lado, mas não estava preocupado com você, com Deus falando com você. Alguns ficam assim dentro da igreja. Deus está falando, mas não é comigo. É com outro. É com o Léo que está aqui na minha frente, é com o Nielson, é com a minha filha que está aqui. É com o Brasil que está lá atrás, é com o Samuel que está escondido lá atrás. Mas nunca é com a própria pessoa. Mas aqueles entenderam que era com eles, que Deus ele estava falando. E isso trouxe esperança e convicção de salvação. O que um assassino ele quer? Ele quer ser liberto. O que uma pessoa que fez algo errado ele quer? Ele quer ser perdoado. E nesse momento eles estavam tendo esperança e convicção de salvação. E aqui eles puderam ter a alegria de ter o reconhecimento que a salvação é um presente de Deus. Pois Pedro ele diz assim: e recebereis o dom do Espírito Santo, amém? O que acontece com um pecador que arrepende dos seus pecados? O que acontece com um pecador que volta-se para Deus, agora assume um compromisso de vida com Deus em Cristo Jesus? Ele recebe o dom do Espírito Santo de Deus. Ele pode ter a esperança e a convicção da salvação. É isso que todo pecador precisa. Posso ouvir um amém? Esperança e convicção da salvação, pela obra de Deus no coração. Por isso, se Deus fala hoje com você, se você ouve a voz do Senhor, não feche os seus ouvidos, porque Ele quer trazer uma mudança na sua vida, Ele quer transformar o seu coração. Ao pecador Ele quer dar esperança e convicção de uma vida, e de uma vida eterna, pelo Espírito Santo. E Pedro disse: arrependei-vos e sejam batizados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que é a salvação? O que é esse dom? É que mesmo não merecendo, Deus age com graça e com misericórdia. Nenhum pecador é merecedor de nada, a não ser da morte eterna. Mas mesmo assim, Deus age com graça e misericórdia. Deus ele tinha falado através da pregação: vocês são assassinos, vocês mataram, mas se vocês se arrependerem, eu perdoo. Se vocês se arrependerem e assumirem um compromisso de vida comigo, por meio do batismo, eu perdoo e salvo a vida de vocês, mesmo vocês não merecendo, pois este é o meu presente. Deus concede o seu Espírito a todos que creem em seu nome. Posso ouvir um amém? Deus ele doa, concede o seu Espírito a todo pecador que se arrepende, a todo pecador que se converte, a todo pecador que se volta para Cristo Jesus. O Senhor derrama do seu Espírito, dom do seu Espírito, a salvação. É possível que todo pecador que se arrependa então possa ter essa esperança, a convicção da salvação e da vida eterna. Romanos capítulo 8, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então é possível você saber se você de fato é filho de Deus,
Porque quando um pecador ele se converte, ele recebe o dom do Espírito. Ele recebe o Espírito na sua vida. E o próprio Espírito do Senhor, ele testifica com o Espírito que há em você, de que você de fato é filho de Deus. Amém? Não tem dúvida. O Senhor, ele quer dar esperança e convicção ao pecador que se arrepende. O Espírito do Senhor em nós, ele testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. E agora eu quero dizer algo aqui, porque existe, por vezes, por causa de doutrinas diferentes, alguns pensamentos diferentes. Todo o pecador que se arrepende, ele recebe do dom do Espírito Santo. Todo pecador que se arrepende e que se converte a Cristo Jesus, o Senhor derrama do seu Espírito. Todo pecador que se arrepende, ele passa a ser habitação e templo do Espírito Santo de Deus. Todo pecador que se arrepende, que se torna filho de Deus, ele é batizado no Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém? Tudo. Quando Paulo está escrevendo a sua primeira carta a Coríntios, ele diz assim no capítulo 12, versículo 13: pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado de beber de um só Espírito. Posso ouvir um amém? Todos que se convertem são batizados no Espírito Santo de Deus. Mas pastor, eu ouvi dizer que para ser batizado com o Espírito é necessário falar em línguas. Sei que tem algumas igrejas, alguns pastores que pregam e que creem nisso. O Espírito é um só. Os dons são diferentes e diversos, mas a evidência de ser batizado com o Espírito não pode e não deve ser somente o falar em línguas, porque Deus, ele derramou tantos dons em nossas vidas e no seu corpo e na igreja, que nós não podemos entender que a evidência de ser batizado unicamente é o falar em línguas. E o dom do ensino, e o dom de mestre, e o dom da profecia, e o dom de cura, e o dom de milagre. O que nós fazemos com todos esses demais dons? Se não é recebido pelo Espírito, é por quem então? Não podemos ter única evidência do ser batizado com o Espírito Santo, somente o falar em línguas, mas pelo fato de que Cristo Jesus transformou o nosso coração. Posso ouvir o amém? Se você é um pecador arrependido, se você é um pecador que aceitou Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, se você se tornou filho de Deus, você é batizado no Espírito Santo de Deus, amém? Então todos somos batizados, e aqui, todos foram batizados, e receberam o dom do Espírito Santo. E agora eu quero encerrar esta mensagem dizendo para vocês aquilo que Pedro ele disse. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Nesse momento em que Pedro ele prega e há conversão, nesse momento em que Pedro ele prega e quase
3.000 pessoas são batizadas. Olha que multidão. Pedro, ele se volta para essa multidão de novos convertidos, de crentes, de pecadores que acabaram de ser salvos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pedro se volta para esta igreja que acaba de ser inaugurada, que acaba de iniciar. Ele diz, com muitas outras palavras deu testemunho, e Pedro exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Igreja do Senhor Jesus Cristo, salvai-vos desta geração perversa, dessa geração do engano, dessa geração da mentira, dessa geração de prostituição, de perversidade, dessa geração que é contra Deus, dessa geração que mata Cristo Jesus, dessa geração que não se arrepende, dessa geração que quer levar os nossos jovens para o inferno. Salvai-vos dessa geração perversa, salvai-vos dessa geração que quer tirar os crentes e os filhos de Deus dos caminhos do Senhor. Salvai-vos dessa geração perversa, porque o mundo não tem nada de bom. Porque se tivesse alguma coisa de bom nesse mundo, o Senhor, Ele não nos salvava desse mundo. Salvai-vos, salvai-vos, você e a sua casa, você e a sua família, salvai-vos. Lute contra este mundo, lute contra o pecado, lute contra o engano, lute contra as coisas erradas, lute contra aquilo que te afasta de Deus, luta tudo contra aquilo que esfria a sua fé. Salvai-vos desta geração perversa. Pedro, ele encerrou essa pregação exortando esses novos crentes. Igreja, nós precisamos disso nesses dias. Salvai-vos, salvai-vos. Não dê ouvidos ao mundo, não ame ao mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se algo te afasta de Deus, se algo toma o teu coração, e isso não é Deus, salvai-vos dessa geração perversa. Posso ouvir amém? Salvai-vos, salvai-vos. E aqui foi dado início à igreja do Senhor Jesus Cristo. Os nossos primeiros irmãos, quase 3.000 pessoas se converteram. E o meu desejo e oração é que ainda neste lugar muitas almas também sejam salvas para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor assim nos abençoe.